que você acha que seria melhor como ministro da Saúde? Deixa nos comentários também que eu quero saber a sua opinião. E mudando de assunto mais uma vez, vamos falar o seguinte: Bolsonaro e companhia estão loucos para sair, para escapar da cadeia, da cana dura, da cana braba. E como é que eles vão escapar da cana dura, cana brava? Então, tá difícil. Tá difícil, mas tem que tentar, né? É para isso que eles pagam milhões de reais para os advogados caríssimos que eles têm. E aí, assim, a estratégia do momento é desqualificar a delação do Mauro Cid, como se a denúncia tivesse baseada só na delação do Mauro Cid, o que é longe de ser verdade, né? Na verdade, a denúncia do Paulo Gonet, o relatório da Polícia Federal, ele é baseado em uma montanha de provas, materiais, documentos, conversas, áudios, mensagens de texto, rastreamento de celular, minuta de golpe, tudo. Além dos depoimentos. Tem a confirmação dos comandantes do Exército da Aeronáutica de que eles realmente estavam tentando dar um golpe. Tem a própria delação do Mauro Cid, mas a delação do Mauro Cid é só uma das coisas que baseiam a denúncia. Inclusive a delação do Mauro Cid é meio que o que monta o quebra-cabeça, porque as peças estavam todas lá já, à medida em que ele foi delatando aos poucos, né? Ele foi abrindo o bico aos pouquinhos, no começo ele escondia umas coisas, depois foi falando mais, depois quando ele viu que ele podia voltar para a cadeia, ele resolveu falar tudo. E isso só veio confirmar aquilo que as provas que a Polícia Federal conseguiu já dizia. Então, está longe de ser o único problema a delação. Mas, como eles resolveram adotar essa estratégia pública de atacar a delação premiada, então eles estão fazendo todo o esforço possível e imaginável para tentar anular essa delação. E aí, tudo quanto é desculpa que você puder imaginar, eles estão usando. Por exemplo, Michele Bolsonaro. Michele que diz: Mauro Cid tem distúrbios mentais, diz Michele sobre delação, né? Então, desqualificar o denunciante, porque você vê o vídeo, o cara tá tranquilo, não tem ameaça, não tem intimidação, não tem nada. Ele tá muito sossegado contando todas as histórias do clã Bolsonaro, né? E aí, cada hora vem uma desculpa mais esfarrapada que a outra. A Michele soltou essa: o Cid tem distúrbios mentais. Então é tudo mentira do Mauro Cid, é tudo mentira do Freire Gomes, é tudo mentira do Batista Júnior, é tudo mentira dessa galera que entregou tudo. Verdade está sempre com eles, né? E aí, defesa de Bolsonaro trabalha para tentar anular a delação premiada de Mauro Cid. O que o advogado está dizendo? Que tem muitas fragilidades, que ele mudou muito de opinião. No começo ele dizia uma coisa, depois passou a dizer outra. Diz também que ele foi intimidado com aquela história do Xandão, falar para ele: presta atenção, última chance que a gente está te dando para você contar a verdade. A gente já tem provas de que você está mentindo, então estou te dando uma última chance. Essa conversa está sendo apontada pelos bolsonaristas como uma intimidação, como uma tortura psicológica. Olha o tamanho da forçação de barra. Mas é isso, eles não têm muito para onde correr, né? Eles vão se agarrar em qualquer coisa que passar. É tronco, tá boiando, vou me agarrar. Pode ser um jacaré, mas o que eu posso fazer? Eu estou me afogando, né? É mais ou menos o que está acontecendo com a defesa do Bolsonaro. Eles vão agarrar o que passar como argumento para poder se livrar da delação do Cid. Vai adiantar? Não. Primeiro, eles vão pedir para o próprio Xandão a anulação da decisão. Então o Xandão é que vai decidir. Então já começa por aí. Obviamente ele vai decidir, vai manter a delação. É só uma questão de esperar para ter essa certeza. Espera que você vai ver. E aí uma outra coisa que eles querem muito também é tirar da mão do Xandão o processo. Tirar da mão dele a possibilidade dele julgar isso na primeira turma, que a primeira turma é a turma, assim, que deve ser unânime em condenar o Bolsonaro, né? E aí, olha só, a brecha em que a defesa de Bolsonaro aposta para escapar da turma de Alexandre de Moraes, que é a primeira turma. O que acontece? Como é que funciona isso? Seguinte, eles querem que o plenário inteiro do Supremo Tribunal Federal vote no julgamento, participe do julgamento do Jair Bolsonaro. O que eles alegam? Que é um assunto muito importante, envolve um ex-presidente, envolve golpe de Estado, então tem que ser todo mundo que tem que julgar. Ok. Qual que é o problema aí? O problema é o seguinte: desde dezembro de 2023, as turmas foram reativadas no Supremo Tribunal Federal. O que é isso?
O Supremo tem 11 ministros, o presidente e mais 10. E aí o que foi feito no passado? Já tem bastante tempo isso, anos. Os 10 foram divididos em 2 turmas, então é meio que você duplica o tamanho do Supremo Tribunal Federal. Você consegue julgar 2 processos, cada um numa turma. E que tipo de processos? Processos criminais comuns. Então assim, se o processo é um questionamento da Constituição brasileira, ou seja, se o Supremo Tribunal Federal tem que decidir se determinado assunto é constitucional ou não, nesse caso não tem julgamento na turma. O julgamento é feito no pleno, ou seja, os 11 ministros têm que julgar. Mas quando são processos criminais, aí vai para a turma, e aí os 5 juízes julgam, decidiu, está decidido, acabou, é como se o Supremo inteiro tivesse decidido. Isso foi criado para facilitar o andamento dos processos, tem muito processo para ser julgado, e para aumentar a capacidade de julgamento, então eles dividiram o Supremo em 2 turmas para poder conseguir julgar mais processos. E aí, este processo vai para a turma, por quê? Porque ele é criminal, né? Tem crime de golpe de Estado, de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano ao patrimônio qualificado, dano ao patrimônio tombado. São crimes comuns do Código Penal brasileiro que vão ser julgados. Então, pela regra, pelo regimento do Supremo Tribunal Federal, ele é julgado pela turma. Se o relator quiser, ele até pode mandar esse julgamento para o plenário total. E o relator é o Xandão, e o Xandão não está querendo. Não está querendo justamente, entendo eu, evitar que o Bolsonaro consiga atrasar esse julgamento, fazer ele entrar 2026 adentro, para de repente a sentença sair ali na boca da eleição, e com isso eles conseguiriam usar o julgamento politicamente, para alegar que o Bolsonaro está sendo perseguido. O STF quer julgar logo, antes de 2026, para não contaminar as eleições. E o Bolsonaro, por outro lado, quer arrastar, quer atrasar o máximo possível. E essa coisa de tirar da turma e jogar para o plenário é uma das tentativas de atrasarem o processo e fazer esse processo ir para 2026. Acontece que alguns ministros do Supremo andaram dizendo para jornalistas que realmente acham que deveria julgar no plenário, com todo mundo e tal. Mas uma minoria, a maioria dos ministros já se manifestou também, a matéria da Mônica Bergamo, dizendo que não, melhor deixar mesmo desse jeito, deixar na turma, até porque essa galera é violenta, né? E elas ficam ameaçando os julgadores, a gente não se desgasta, deixa lá a primeira turma votar isso aí. Moraes reúne apoio para julgar Bolsonaro em turma e preservar ministros de desgaste. Então deve ser mantido mesmo o julgamento na primeira turma. A expectativa é de que a votação seja de 5-0 pela condenação do Bolsonaro. E aí ele ainda vai ter alguns recursos, embargos de declaração, embargos infringentes, umas coisinhas, tudo no próprio Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque ele já está sendo julgado na última instância da justiça, então não tem muito para onde correr. É por isso que, após condenado, não deve demorar muito para ele ser preso. Por quê? Porque restam poucos recursos, né? Então deve sim ser julgado na turma e não vai ter muita solução. A última esperança de Bolsonaro para arrastar o julgamento no STF até 2026, que é isso que a gente está falando agora. Qual que é essa esperança? Ele já não tem mais muita esperança de que o processo não seja julgado na turma, e sim no plenário. E eles não têm muita esperança que isso vá acontecer. Então, se for julgado na turma, de que maneira esse processo poderia atrasar? Então, com algum ministro pedindo vistas. O que é vistas? É mais prazo para analisar o processo. Então, o julgamento começa e os ministros vão dando seus votos. Se algum ministro falar, olha, eu preciso de mais tempo para analisar esse processo, ele pede vistas, o processo é paralisado, o julgamento é paralisado, e esse ministro tem 3 meses, 90 dias para estudar o processo, e depois de 90 dias ele está liberado para continuar o julgamento. Então, se um desses 5 ministros pedirem um prazo a mais para analisar o processo, só aí, se um só fizer isso, já atrasou em 3 meses, tá? Se 2 fizerem,
6 meses, e assim sucessivamente. Esse é um outro motivo pelo qual o Bolsonaro está doido para jogar o processo para o plenário inteiro. Por quê? Na primeira turma onde ele vai ser julgado, não está nem o André Mendonça, nem o Cássio Nunes, que são os dois terrivelmente bolsonaristas do Supremo Tribunal Federal. Eles não estão nessa turma. Por isso, inclusive, que se espera uma votação de 5-0. Se conseguir jogar esse julgamento para o plenário, tem 2 ministros com grande chance de pedir vistas, de pedir o adiamento do julgamento para analisar mais o processo. São 2, então só aí o processo já estaria atrasado em 6 meses. Existe uma expectativa de que Bolsonaro seja julgado e condenado ainda esse ano, até setembro, outubro. Aí vem com os recursos, esses recursos devem se esgotar lá para dezembro, janeiro, mais tardar de 2026. E após esgotar esses recursos, janeiro, fevereiro, talvez até dezembro de 2025, já haja a determinação da prisão do Jair Bolsonaro. Então, se jogar isso 6 meses para frente, a gente está falando do quê? Que o Bolsonaro vai ser preso em julho ou em agosto de 2026, já em plena campanha eleitoral. E é isso que eles querem, usar essa possível prisão para argumentar durante as eleições que estão sendo perseguidos. Que a perseguição contra a direita existe, que existe uma ditadura de toga, que tiraram o Bolsonaro da eleição, só para tentar dizer a mesma coisa que o Lula argumentou em 2018, que de fato o Lula foi retirado da eleição. Hoje a gente sabe disso. Na época a gente não sabia detalhes do processo, mas depois da Vaza Jato, a gente descobriu que ele foi propositadamente afastado da eleição de 2018. Foi preso para não disputar a eleição. O Bolsonaro quer alegar a mesma coisa, embora sejam situações completamente diferentes, ele quer alegar a mesma coisa. E para isso seria o ideal mesmo que ele só fosse preso ali, pertinho da eleição. E é por isso que ele está desesperado para mandar esse julgamento para o plenário integral do Supremo Tribunal Federal, porque aí ele conseguiria atrasar esse processo em pelo menos 6 meses, com os seus ministros bolsonaristas pedindo o adiamento do julgamento. Vai acontecer? Duvido eu dó. E é por isso, inclusive, que o Xandão, espertíssimo, não está com nenhuma intenção de mandar esse julgamento para o plenário, para evitar essa medida protelatória, essa medida que vai atrasar o julgamento, para não dar chance para os bolsonaristas do STF atrasarem o julgamento. Ele não quer que esse processo caia na mão deles. Porque de qualquer maneira, no plenário, na turma, ele vai ser condenado. Vai ser 9-2 para condenação, se for no plenário, vai ser 5-0 na turma, mas vai ser condenado. A diferença é o prazo, é quando isso vai acontecer, e é isso que está na estratégia política de tentar atrasar o processo. Inclusive, nessa história de tentar acabar com a delação do Mauro Cid, atrasar o processo, o próprio Braga Neto também está tentando acabar com a delação do Mauro Cid, anular, dizendo que não, que ele inventou histórias, que o Braga Neto não participou de nada, que ele só inventou essas coisas para poder se dar bem e ganhar um benefício aí na pena, né? E também alegando que teve uma coação do Xandão, quando o Xandão disse, ó, seguinte, nós já sabemos que você mentiu, nós temos inclusive provas de que você mentiu. Então estou fazendo uma audiência aqui como sua última oportunidade de dizer a verdade e não perder os benefícios da delação premiada, senão você vai perder, seu pai perde, sua esposa perde, sua filha perde também. Aí ele abriu o bico e falou, não, eu vou falar, lembrei, tinha coisa que eu não estava lembrando, e aí resolveu contar, conforme você pode ver no vídeo que eu publiquei ontem, que tem os principais trechos da delação premiada do Mauro Cid, comentados e explicados aqui. O link está no final desse vídeo aqui, eu vou deixar, vai aparecer aqui, ó, aqui do lado, a chamadinha para o próximo vídeo, que é justamente o que tem a delação do Mauro Cid. Então agora o Braga Neto também quer, porque quer de todo jeito, anular a delação do Mauro Cid para tentar se safar. Até porque ele está preso por causa da delação do Mauro Cid. Porque o Mauro Cid falou que ele ficou tentando descobrir o que ele tinha falado na delação, tentando interferir na investigação. E o motivo da prisão preventiva do Braga Neto é a interferência na investigação.
é ele tentar pressionar, tentar saber do Mauro Cid o que ele tinha contado na delação premiada. Esse é o motivo da prisão do Braga Neto. Então, se anulasse a delação, também anularia o motivo da prisão dele. O que vai acontecer? Não, não vai acontecer. Braga Neto também espera deitado, porque sentado você vai cansar. E em pé, então, nem pensar, né?